Então, na aula de História, nós vamos estar falando sobre aquela modernização. Nós vamos revisar um pouco a modernização, o período de modernização do Brasil, né? E vamos falar sobre o fim da República, da Primeira República. Vou compartilhar com vocês aqui, eu preciso que prestem atenção, tá, gente? Estou vendo gente brincando com bichinho, mexendo em outras coisas. É conteúdo novo, preciso de concentração. Sem conversas, tá? Quem tiver com alguém próximo aí, não fiquem conversando. Peçam para os familiares não pedir, assim, eu sei que às vezes estão sozinhos, precisa ajudar alguma coisa, mas no horário de aula, focar para estar prestando atenção na aula, tá bom? Então, vamos lá. Opa, peraí só um pouquinho, que não é esse. Abri errado aqui. Então, vamos rever, nós já falamos sobre essa modernização do Brasil, nós vamos só rever e realizar algumas atividades que ficaram que a gente não realizou, e vamos entrar no final também da República Velha, tá? Falar sobre o fim da República Velha. Então, essa modernização no Brasil, né, ela ocorreu ali nas primeiras décadas do século XX, e aí foram adotadas novas tecnologias, né, nos centros urbanos. Então, quais eram essas novas tecnologias? Com a chegada da eletricidade, porque não tinha energia elétrica, então, com a chegada da eletricidade, né, os bondes de tração animal, vocês estudaram isso no terceiro ano, foram substituídos por bondes elétricos, né? E então, essa foi uma das tecnologias, das novas tecnologias, foi um avanço tecnológico para a época, de substituir, então, os bondes que eram puxados por animais por bondes elétricos. Uma outra tecnologia também, um avanço, foi a substituição dos lampiões por lâmpadas elétricas. Então, os finais de tarde saíam ali, foi até uma profissão que está extinta, tinham os acendedores de lampiões que saíam para acender, para ligar, né, o fogo, acender esses lampiões que ficavam para iluminar as vias públicas. Com a chegada da energia, então, já não era mais necessário, né, esses acendedores de lampiões. O cinema também chegou, né, como uma nova tecnologia e foi uma nova opção de lazer para as pessoas que viviam nesses grandes centros urbanos. Então, as pessoas iam ao cinema para ter ali uma opção de lazer. E também muitas pessoas passaram a usar os automóveis e telefones, que não eram tão acessíveis na época. Somente as pessoas das famílias mais abastadas, né, mais ricas, que tinham condições de ter telefones e automóveis. Mas essas foram essas tecnologias que surgiram nessa época, no século XX. A industrialização, né? O Brasil ele passou também por um processo de industrialização. Então, a maior parte dos investimentos tinha origem no lucro que era gerado pela cafeicultura. Então, a gente viu lá na política da República Velha que o café, né, desde ali da época do segundo reinado, o café ele era o maior gerador de lucro, né, para a economia brasileira. Então, esses lucros que a cafeicultura trouxe foram usados, então, para investir nessas tecnologias e na industrialização também do Brasil. As indústrias, esse crescimento da industrialização ocorreu principalmente na região sudeste do Brasil, foi onde mais cresceu, né, a industrialização. E entre as principais indústrias estavam ali a tecelagem e as de produtos alimentícios, né?
Vamos falar um pouco também sobre o trabalho nas fábricas. As pessoas, a maior parte dos operários que trabalhavam nessas fábricas eram imigrantes que chegaram aqui no início do século XX, né? E eles chegavam já para trabalhar nessas fábricas. Só que as condições de trabalho nessas fábricas eram precárias, tanto para quem saiu do campo para vir trabalhar na cidade, quanto para quem veio de outros países para virem trabalhar aqui no Brasil. Tinham condições de trabalho precárias, né? Eles não tinham direitos trabalhistas nessa época, chegavam a trabalhar 14 horas por dia, né? É como se ele chegasse lá 7 horas da manhã e fosse embora 9 horas da noite. Então, era assim, exaustivo, né, o trabalho. Eles não tinham direito a descanso, não tinham direito a final de semana. As instalações dessas fábricas eram inadequadas, né? Os ambientes eram sujos, eram mal ventilados. Muitos sofriam acidentes de trabalho, né, enquanto estavam ali fazendo o seu trabalho, eles sofriam um acidente porque já estavam cansados, né? E não tinha segurança também, não tinha equipamentos de segurança para realizar o seu trabalho. E existia um rígido controle sobre esses operários, né? Eles estavam sujeitos, então, se eles fizessem alguma coisa errada, eles tinham que pagar a multa, né? Eles criavam ali as regras, e os trabalhadores tinham que pagar multas caso alguma regra fosse desobedecida. Para você ter uma ideia, algumas empresas, era uma coisa assim que era tão absurda que algumas empresas exigiam uma taxa, que eles cobravam uma taxa, um valor, para os funcionários poderem usar o banheiro. Então, o funcionário, para poder ir ao banheiro, ele tinha que pagar. E aí, como ele já ganhava pouco, ele ficava ali segurando, né, a vontade de ir ao banheiro, para evitar que o salário dele fosse ainda diminuído, ainda mais, né? As mulheres, elas tinham ainda condições de trabalho piores do que as dos homens, né? Porque elas recebiam salários menores. E tudo isso, toda essa insatisfação, né? Essas péssimas condições de trabalho, geraram ali, então, uma insatisfação com esses operários. E aí eles se uniram, então, para reivindicar melhorias, né? Como grande parcela desses trabalhadores eram imigrantes, esses imigrantes já tinham passado por lutas por direitos trabalhistas nos seus países. Então, eles já tinham uma ideia de como fazer e o que reivindicar. E eles ajudaram, então, né, e atuaram também, participaram dessas lutas por direitos trabalhistas aqui no Brasil. E aí criou-se, então, as primeiras associações de trabalhadores. Então, eles começaram a se associar, a se juntar, a se reunir para falar sobre esses direitos, né, para reivindicar sobre esses direitos. Nessas reuniões, eles organizavam as estratégias, né, para que essas reivindicações fossem atendidas. Pode falar, Letícia? Prof, posso ir no banheiro? Pode, bem rapidinho, porque isso aqui é importante, tá? Guilherme, é só pelo slide mesmo, por enquanto. Tem tudo na apostila, mas eu fiz um resumo para pôr no slide para a gente conseguir finalizar mais rápido, tá? De forma a colocar só as coisas mais importantes. Então, vamos lá. O que esses trabalhadores, então, reivindicavam? O que eles queriam? A primeira coisa que eles queriam é que reduzisse a jornada de trabalho. Então, uma diminuição no horário de trabalho deles, né? Porque, como eu falei anteriormente, eles chegavam a trabalhar 14 horas por dia, né? Chega a ser desumano. Queriam maior segurança nas fábricas, né? Para que eles pudessem trabalhar em segurança, sem poder estar se ferindo. Aumento salarial, porque os salários eram muito baixos.
Férias remuneradas. O que é férias remuneradas? É você poder sair de férias e receber aquele mês que você tirou as suas férias. Então, hoje você trabalha um ano, o trabalhador trabalha ali um ano, né? E agora mudou um pouco, eu não sei ao certo, mas trabalhava-se um ano e tira-se 30 dias de férias. Agora pode se dividir, né? Esses 30 dias. E a gente recebe por esse mês que você não trabalhou, que você esteve de férias. E aí, a proibição também de trabalhos para menores de 14 anos, porque tinham crianças de 5 anos que iam trabalhar, como as mães tinham que trabalhar, levavam as crianças, e as crianças também trabalhavam ali junto com as mães. Então, eles pediam a proibição, como era um lugar muito insalubre, muito perigoso para as crianças, tanto para os adultos, né, principalmente para os adultos, piorou então para as crianças. Então, eles pediam a proibição do trabalho para esses menores de 14 anos. Eu quero que vocês peguem agora a apostila de vocês. Lá na página 270. Página 270. Maria Eduarda, vou pedir para você deixar o seu vídeo ligado. Todos abriram na página 270? Sim, não? Alguém não conseguiu? Matheus, cadê o Guilherme do Pneu? Guilherme Velasquez, Guilherme Alves. O Matheus está chegando. Quero que vocês leiam, então, esse texto, né? E respondam essas duas questões. Nós temos ali um texto. Vou dar um tempinho para vocês lerem. Leram o texto? Todo mundo terminou de ler o texto, pelo menos? Guilherme terminou. Quem mais? Sim. Letícia. Terminei de ler. Guilherme Velasquez, você está com a sua apostila aí? Terminei de ler. Ok.
Então, vamos lá. Vou fazer a leitura. Eu queria que vocês lessem, porque eu preciso que vocês treinem um pouco mais essa leitura, tá? Com o aumento dos problemas no campo, acompanhe aí comigo agora, de novo, tá? Com o aumento dos problemas no campo, uma grande quantidade de imigrantes começou a deixar as fazendas para se fixar em cidades. Nas cidades, os imigrantes dedicaram-se às mais variadas atividades. Contribuíram de forma decisiva para o desenvolvimento e a diversificação do comércio. Introduziram grande variedade de serviços até então inexistentes no país. Era o caso dos alfaiates, das costureiras, das parteiras, dos sapateiros e dos bucheiros que, em carroças improvisadas, vendiam carnes pelas ruas da cidade. Então, lá na questão, na alternativa A, está perguntando assim, ó, qual era o destino dos imigrantes quando deixavam o campo? Então, nós já estudamos sobre essa saída da população do campo, da população rural, para cidades. Não já estudamos sobre isso? Sim ou não? Sim, né? Quando eles deixavam esse campo, aqui está falando que eles deixavam as fazendas para se fixar aonde? Podem abrir o áudio de vocês. Na cidade. Então, A cidade. Exatamente. Então, o destino deles era as cidades, né? E que atividades eles realizavam na cidade? Está falando aqui no texto sobre essas atividades. Eles faziam o que aqui? Eles trabalhavam, eles saíam do campo e vinham fazer o que aqui? Trabalhar do que aqui na cidade? Trabalhar de costureiro, parteira, dos sapateiros e dos bucheiros. Alfaiate, costureira, parteiras, né? Sapateiros. Eram vários serviços relacionados ao comércio, à prestação de serviços e também o trabalho nas indústrias, porque vocês se lembram lá na aula de geografia, é tudo integrado, tá, pessoal? Vocês se lembram na aula de geografia que nós estudamos que o êxodo, né, rural, ele ocorreu nesse processo também da industrialização, que as pessoas vinham trabalhar aqui nas indústrias. Então, se dedicavam a trabalhos como alfaiate, costureiras, parteiras, sapateiras e vendedores de carne. Página 270, Guilherme Alves. Prof. AB. Você já fez? Na questão B, está falando com base no que você estudou nas páginas anteriores, mas como eu acabei de explicar, eu fiz um resumo dessas páginas e falei aqui para vocês sobre esse assunto. Escreva como eram as condições de trabalho nas indústrias. Como que eram essas condições de trabalho nas indústrias? Eram ótimas condições de trabalho, altos salários, férias remuneradas, ou não? Sim ou não? Péssimas condições de trabalho e salário baixo. Péssimas condições, trabalhavam às vezes 14 horas por dia, né? Não tinha direito a descansos semanais, aos finais de semana. Então, tudo isso eram as condições de trabalho que as indústrias ofereciam. Vocês podem estar olhando aqui, ó, na página, para responder essa daqui, lá na página 267, volta na página 267, o trabalho nas fábricas. Nesse texto está falando sobre as condições de trabalho nas indústrias. Fez, Guilherme Durães? Tá tudo certo por aí, Gui? Eu não entendi a B, pô. Foi o que eu acabei de explicar. Lá na página 267, você vai dar uma lida e vai colocar as condições de trabalho. Como que eram as condições de trabalho
nessas indústrias? Eu vou ler as indústrias no Brasil ou trabalho nas O fábricas? trabalho nas fábricas. Tá. Nesse primeiro parágrafo aqui do trabalho nas fábricas, já responde a letra B. Aí você pode estar fazendo de forma mais resumida. Professora, eu posso falar o que eu pus? Pode. Os trabalhos eram péssimos, sem salário alto, sem férias, trabalhavam 14 horas por dia, não tinham fim de semana. E também o local eram sujos, né? As instalações eram inadequadas. Além também sobre o local de trabalho deles, né? Posso falar o meu? Pode sim. Péssimas condições, salário baixo, trabalhavam às vezes 14 horas por dia e não tinham férias. E o local de trabalho era sujo e eu não sei como era direito, então eu coloquei só sujo. Isso. Prontinho? Podemos passar para a próxima? Para a tela vai ser seguida? Não, eu vou precisar de um tempinho hoje. Para finalizar Eu estou com 2 crianças hoje aqui, eu preciso do intervalo para atender as criaturinhas. A Sarinha está com a priminha, aí para eu conseguir, para não deixar elas muito tempo sozinhas. Bom, então, colocaram em relação a condições de trabalho, que trabalha 14 horas, não tinha direito a descanso aos finais de semana, que o local de trabalho era sujo, mal ventilado. Tem essa resposta lá no primeiro parágrafo da página 267, tá? Então, vamos lá para o fim da Primeira República. Vamos agora falar sobre o fim da Primeira República. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, nós estudamos sobre a República Velha, né? A Primeira República, que foi um período em que houveram as reformas no Rio de Janeiro, tinha ali a Guerra de Canudos, teve a Guerra de Canudos, né? Em que os coronéis, teve aquele poder oligárquico, né? Que os coronéis se aliavam-se aos políticos para que eles pudessem vencer. Começou ali com a crise no Império, com Dom Pedro II, né? Já cansado, e aí eles queriam derrubar o governo da monarquia para instituir ali uma república. E durante esse período, né, da história do Brasil,
algo que se destacou na política foi a política do café com leite. Vocês se lembram disso? A política do café com leite? Aí na prova de história. Prof, Oi, prof, pode falar. eu posso falar o que é a política do café com leite? Pode sim. São Paulo era um dos maiores produtores de café e Minas Gerais era um dos maiores de leite. Uhum. Café Tá, com mas- leite, por isso. E aí, mas o que tem a ver com a política? Que os dois se juntavam. Eles se aliaram para quê? Vão ajudando aí. Pode falar. Para vencer cada vez mais as questões. Para um ano, um presidente ser de Minas Gerais e o outro ano de São Paulo. Exatamente. Então, foi chamado de política do café com leite por causa da explicação do Tiago, está correta. Mas é política. O principal termo que eu quero é o porquê que é a política do café com leite. Porque eles se aliaram para estar sempre no poder. Então, a cada mandato, um estado era que governava. Então, eles tinham um combinado. Esse mandato eu governo por esse período. O próximo eu te apoio, todos os meus eleitores vão te apoiar, e aí você que vai ganhar a eleição. Depois sou eu de novo, e depois você de novo, e depois sou eu de novo, e depois você de novo. Então, essa era a política do café com leite. Só que chegou um momento que isso aí começou a dar ruim, como dizem o pessoal, né? Deu ruim. O que aconteceu? Essa política ela foi desfeita. Por quê? Porque era a vez dos paulistas apoiarem o candidato mineiro. Só que os paulistas, em vez de apoiar o candidato mineiro, que era Ai, Jesus, agora fugiu o nome do político. O que eles fizeram? Eles lançaram outro político, também paulista. E aí ficou os dois políticos disputando ali a presidência. E como eles tinham apoio de pessoas fortes na política, eles acabaram, então, se desfazendo essa política do café com leite e criou-se, então, os políticos do estado de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e da Paraíba se juntaram e formaram a Aliança Liberal, que era uma política forte desses estados, né? Eles se juntaram e formaram a Aliança Liberal. Essa aliança, né? Os paulistas lançaram como candidato Júlio Prestes. Essa Aliança Liberal lançou como candidato o gaúcho Getúlio Vargas para as eleições presidenciais. E aí, só que Getúlio Vargas, ele não venceu as eleições. Quem venceu foi o candidato paulista Júlio Prestes. Só que essa Aliança Liberal, eles não reconheceram essa derrota, falaram que os paulistas cometeram fraudes, e aí organizaram, então, um golpe, né, para colocar Getúlio Vargas no poder. Esse golpe ficou conhecido como Revolução de 30, de 1930, né? E foi esse golpe que colocou Getúlio Vargas no poder que deu fim, então, pôs fim, então, à Primeira República. Então, Getúlio Vargas é um novo período da política brasileira, da história do Brasil, né? E ele é conhecido, essa parte da história é conhecida como a Era Vargas. Getúlio Vargas, ele governou por um período de tempo, era para ser um tempo curto, até as próximas eleições, mas ele ficou no poder ali por 14 anos, até que houvesse uma eleição para tornar o seu governo legal, né? Para legalizar o seu governo. Ele governou ali durante 14 anos e esse período ficou conhecido como governo provisório. Então, o governo provisório é o período que Getúlio Vargas ficou no poder até que houvesse as eleições para tornar, então, esse governo legal.
Durante esse governo provisório, houve uma revolução constitucionalista. Algumas pessoas eram contra o governo de Vargas, e aí queriam uma elaboração de uma nova Constituição para o país. Só que eles não conseguiram, o governo de Vargas derrotou, né, essa revolução, e eles não conseguiram, então, escrever essa nova Constituição para o país, mas Getúlio Vargas levou em consideração as reivindicações, né, desse grupo, e nós vamos falar um pouquinho ali sobre essas mudanças que houveram nessa Constituição. Então, quais foram as principais características do governo provisório de Vargas, que foi de 1930 a 1934? Então, a primeira coisa é que era um governo centralizador. Ele queria ter o poder centralizado nas mãos dele, né? Com medidas autoritárias. Ele fechou o Congresso Nacional, as assembleias legislativas e estaduais e as câmaras municipais. Substituiu os governantes, né, de vários estados por pessoas da sua confiança. Aqui já coloquei, né? Ações políticas eram voltadas para centralizar o poder na mão do governo federal. Ele tinha um estilo político marcado pelo populismo. O que é esse populismo? É você governar de forma que agrade a população, parece que agrada a população, mas que, na verdade, acaba beneficiando a classe mais rica, né? Então, essa é uma característica do governo de Vargas, marcado pelo populismo. Ele usava propagandas para poder se mostrar carismático, popular, mostrar as ações dele. Ele elaborou a aprovação de leis trabalhistas, então nós vimos que os trabalhadores não tinham direitos. Ele elaborou, criou, inclusive, as consolidações das leis trabalhistas, que é a CLT, o Ministério de Trabalho, né? Nós vamos vou continuar sobre isso na próxima aula, porque está acabando o nosso tempo, tá? Vou dar os 20 minutinhos de intervalo, e aí, 10 horas, nós